Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, pela graça e pela infinita misericórdia de Deus. Estamos aqui mais uma vez. Hoje, quarta-feira, dia que a Igreja nos lembra de São José. Hoje, reunidos em torno da palavra mais uma vez. E peçamos ao Espírito Santo que essa palavra produza em nós fruto de conversão, de santidade e nos ensine a orar, a rezar, que é isso a propósito do Evangelho de hoje. Que está em Lucas, no capítulo 11, versículo de 1 a 4, Lucas 11, de 1 a 4, anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Ele respondeu: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão cotidiano e perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lucas nos apresenta uma versão reduzida da oração do Pai Nosso, com apenas 5 pedidos, menor que a de Mateus, lá no capítulo 6. Mas Lucas quer nos chamar a atenção para a oração. Nós vimos no final do capítulo 10, Jesus da casa de Marta e Maria. Maria é aquela que senta aos pés do Senhor. Isso é o início da oração. É quando nós tiramos um tempo para estarmos aos pés do Senhor. Nós podemos rezar durante todo o nosso dia. Isso é maravilhoso. Lembrar, clamar o nome de Jesus no trabalho, rezar. Às vezes estamos andando, rezando o texto, tudo isso podemos e devemos fazer. Mas nós precisamos perceber o que o Evangelho nos propõe hoje, porque nós temos que ter também esse momento em que nós nos retiramos, em que nós paramos, como Maria. Em meio à agitação da Marta, da vida, somos convidados a parar um pouco e nos colocar aos pés do Senhor. Porque isso foi o que chamou a atenção do discípulo. Jesus estava orando em certo lugar. Parece que Jesus estava sempre assim, né? Lucas, principalmente, nos mostra muito um Jesus orante. Ele retirava às vezes. Até ele estava com os apóstolos, parece que não estava às vezes. Ele parava e rezava. Ou seja, ele retirava-se para junto do Pai. E numa oração tão assim íntima, tão entregue, que isso chamou a atenção do discípulo para uma maneira diferente de rezar. Uma maneira melhor de rezar. Ensina-nos a rezar. Lembra que há poucos dias nós vimos os discípulos pedindo ao Senhor: aumenta-nos a fé. Isso nos ensina essa humildade também. Pedir ao Senhor: ensina-nos a rezar. Não sabemos orar como convém. Ensina-me a rezar, Senhor. E aí então, Jesus, o mestre da oração, ele ensina. Ele começa ensinando pelo exemplo dele. De tal forma que chamou a atenção dos outros. É importante isso. A minha vida de oração. A minha vida de oração, ela reflete na minha vida do dia a dia e nas pessoas em minha volta. Ensina-nos a rezar. Então Jesus disse: quando rezares, quando orares, dizei. Primeira coisa, Jesus diz: olha, Pai. Chamar a Deus de Pai. Isso é oração de quê? Da intimidade. Então, oração é um momento de intimidade com Deus, a ponto de reconhecer-se filho. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 15, diz que o Senhor não nos deu um espírito de escravos, mas de filhos. Filhos no filho. Deu o espírito de filhos no seu Filho que clama em nós,
Abá Pai, ou seja, paizinho, papai. É o meu colocar diante de Deus e saber que sou filho, que Deus é meu Pai. Em Jesus Cristo, por Jesus, Deus é Pai. Nosso Pai, meu Pai. E então tem outra verdade de fé aqui na minha oração, que embora eu esteja no meu quarto rezando a minha oração individual, a minha oração pessoal, ela ainda é assim, atinge o céu, atinge todo mundo, por quê? Porque eu não estou só. Eu sou filho de um Pai, que é Pai de todos. Santificado seja o teu nome. A minha oração deve me levar a santificar o nome de Deus, mas não quer dizer que eu vou aumentar a santidade de Deus, tornar Deus mais santo, não. É que a minha vida de oração faça com que o nome de Deus seja santificado na minha vida, nas minhas atitudes, na minha oração, e essa oração que vai agir na minha vida, no meu dia a dia, com a família, com a esposa, com os filhos, com os pais, no trabalho, nos relacionamentos, com os pobres, com os marginalizados, com aqueles que cometem crimes, com aquele que fez o mal. Eu preciso, a minha vida, mostrar que Deus é santo, porque Ele me santifica. Porque se tem alguma coisa que a oração precisa mudar primeiro, é o orante, sou eu mesmo, né? Às vezes queremos que Deus, pela oração, mude tudo, cure, faça tantas coisas. Mas se a minha oração não me transforma, não em configurar Cristo, se a minha oração não vai no dia a dia me moldando, me dando aquilo que São Paulo diz, ter o mesmo pensar de Cristo, sentir de Cristo, tem alguma coisa errada com a minha oração. Porque a minha oração precisa me levar a isso, a santificar o nome de Deus, ou seja, o outro olhar para mim e ver que Deus vale a pena, e ver que Deus é presente, que Deus é santo, porque eu que rezo estou me santificando. Venha o teu reino, desejar isso. A minha oração deve levar a desejar o reino que ele venha. Reino de justiça, de paz, de alegria, de São Paulo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então eu preciso realmente desejar que o reino venha. Isso para a minha vida. Que ele venha nos meus irmãos, na minha família. Desejar cada vez mais isso. Dá-nos o pão cotidiano, cada dia o pão cotidiano. Aqui o pão espiritual, sim, o pão espiritual na vida de oração, no alimento da Eucaristia, esse pão, pedir que isso não nos falte nunca, permanecermos nesse pão espiritual, mas também o pão material. Como é que pode alguém rezar esse versículo do Pai Nosso e às vezes ter em casa comida para 3 meses? Não é uma contradição, né? Às vezes no freezer tem carne que dá para 6 meses lá, guardado. Mas você não quer o pão de cada dia? Por que você está juntando tanto assim? Claro, você vai lá e faz compra do mês, tudo isso é normal, não tem problema. Mas às vezes nós falamos do pão cotidiano, mas vivemos em função do pão de amanhã somente. E isso é porque a nossa oração não está dando frutos em nossa vida. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos aquele que nos deve. Perdoa os pecados. Aquele que nos deve o quê? Dinheiro? Não, pode ser também que às vezes essa dívida foi uma atitude que o outro te enganou, nos passou para trás, cometeu um pecado também. Perdoa. Mas aquele que nos deve. E aí a nossa vida pode ser que você vive a vida, nós vivemos com muitas pessoas nos devendo amor. Às vezes você tem problemas que faltou amor dos seus pais, faltou atenção. Às vezes no seu casamento faltou fidelidade da esposa, do marido, tantas coisas que nós achamos que nos ofenderam tanto, ou seja, uma dívida que o outro ficou comigo. Uma dívida, o outro devia ter feito dessa forma e não fez. Mas veja bem, a oração diz, perdoa-nos nossos pecados. O que é o pecado? É uma dívida para com Deus. É uma ofensa que eu fiz a Deus.
Eu não dei para Ele aquilo que deveria dar, que é o amor, que é a obediência. Então eu estou devendo para Deus alguma coisa. A minha falta, eu peço a Deus que me perdoe. Mas a medida é a minha atitude para com o outro, que também me deve. E aí eu rezo. Como eu perdoo, eu não perdoo. Aí é um problema. Não devia nem rezar o Pai Nosso. Pessoas falam, o Pai Nosso é uma oração universal. Não é não. Se nós aprofundarmos o Pai Nosso, vamos perceber que para rezar o Pai Nosso tem que ser um cristão de fato. Tem que ser alguém que crê em Jesus, crê na palavra e busca, se esforça para vivê-la. Senão, a oração do Pai Nosso vira uma mentira. Uma mentira, uma perca de tempo. Muitos nem deviam rezar o Pai Nosso, porque no Pai Nosso tem verdades que as pessoas não acreditam. Como é que reza? E por fim, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Então preciso evitar isso. Porque se eu peço para não deixar cair em tentação e todo o tempo estou me expondo a ela, eu não posso me expor a ela o tempo todo. Eu tenho que lutar contra ela. Aí quando a tentação vier mais forte, a graça vem porque eu não caia. Mas eu tenho também que fazer a minha parte. Tudo isso é fruto de uma oração, meu irmão, minha irmã. Fruto de uma oração contínua. Nós vamos ler depois, no Evangelho seguinte, que a oração precisa ser perseverante. A oração precisa então ter esse momento de Marta, em meio às tribulações, agitação. Eu preciso retirar-me para rezar, preciso ter, e muita gente cai na vida, abandona por causa disso. Infelizmente, a grande maioria dos sacerdotes, quando cai nos problemas da vida, pode ter certeza que é falta de oração, porque muito agitada a vida, muitos problemas, e porque não se recolhe em oração, aí as coisas acabam descendo morro abaixo. Mas nós também leigos precisamos ter recolhimento, uma vez por dia pelo menos, meia hora que seja, retira, faz como Jesus num certo lugar, retira algum lugar, faz a experiência de Deus que é Pai. Então essa experiência de Deus que é Pai, que é meu Pai, que é nosso Pai, essa oração vai mudando a minha vida. Porque, na verdade, toda oração precisa ter como fundamento o Pai Nosso. Toda oração que você fizer, novenas, terços, tudo. Aqui nos ensina que tem que ter o Pai Nosso como fundamento, como primeira oração. Ou seja, não é que rezar o Pai Nosso. Devemos rezar também toda oração. Sim. Mas o sentido do Pai Nosso, o ensinamento do Pai Nosso, precisa estar em toda a nossa oração. Deste Pai, sou filho. Lembra, nós estamos lendo o livro de Jonas, me vi aqui agora, lembrei, o livro de Jonas, o capítulo 4 hoje, que é a leitura de hoje, mostra um homem que sabe que Deus é compassivo, que Deus é bondoso, mas não tem a experiência de ser filho, de ser pai, por isso não possui a mesma misericórdia do Pai. Não tem dificuldade de ter misericórdia do povo de Nínive, que até fica bravo com Deus, porque Deus tem misericórdia. Então a minha oração deve ser uma experiência com Deus que é Pai. E aí essa oração vai mudando a minha vida. E eu vou santificando Deus na minha vida. E vai me mudando. E aí essa realidade, essa oração do Pai Nosso vai fazendo parte da minha vida. Vai modelando cada dia mais. Então nós precisamos rezar. E precisamos aprender a rezar bem. Peça a Jesus, Senhor, ensina-me a rezar. Peça ao Espírito Santo, o Espírito de Cristo em nós, que é o mestre da oração. Ensina-me a rezar. Para que a minha oração possa realmente me levar a santificar o nome de Deus com a minha vida, viver o reino, desejar o reino. Que a minha oração possa viver do cada dia, às vezes rezando o Pai Nosso, nosso coração está atribulado, sofrido com o amanhã constantemente, roubando nossa paz. Então eu preciso rezar, voltar para o hoje, o agora. E saber que eu só tenho o agora. Eu só tenho o agora, que estou aqui gravando esse vídeo. Não tenho mais nada. Nem o que está do lado atrás da parede, eu não sei o que está acontecendo lá. Por isso nós só temos o agora. Por isso o pão, ou seja, a providência de Deus tem que ser para o agora. Peçamos ao Senhor, ao Espírito Santo,
que nos ensine, que Ele seja o nosso mestre de oração e que a nossa oração possa nos converter, nos moldar e nos configurar a Cristo. Que a Virgem Maria, mestra da oração, ela nos ensine a rezar e interceda por nós, para que nós possamos alcançar a graça, que pela nossa oração sermos configurados a Cristo e Deus seja santificado em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada.